Boa noite, estamos em mais um TV Com Debate nesta terça-feira, dia 15 de julho de 2014. Hoje, Dia Nacional do Pecuarista. Você que tem fazenda, você que vê o programa, que tem aí cabeça de gado, parabéns para você, né? Hoje estamos com dois comentaristas já conhecidos do programa, a comentarista, advogada, também professora Rosilma Roldan. Faz tempo que não vem no programa, uma vez por mês ela dá o ar da sua graça aqui no programa, quando ela vem gravar os Pensadores à tarde, ela já passa aqui no TV Com Debate. Boa noite, Rosilma, é um prazer ter você novamente aqui no programa. Boa noite, Filete, é sempre muito bom estar com os amigos, bater um papo agradável e responder alguma dúvida do telespectador da TV Com. À minha esquerda, direita de você na tela, o cirurgião dentista, também comentarista, João Domingos Neto. Boa noite, João Domingos Neto. Boa noite, Filete. Boa noite, doutora Rosilma. Boa noite, senhores telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para participar do TV Com Debate. Tem fazenda, João Domingos? Tem gado, ovelha, essas coisas assim, não? Não tenho. Tá certo. Não tem tenho. fazenda também, Rosilma? Gado, ovelha, criação de coelho, alguma Bom, coisa assim? mas se eu tenho, eu não vou falar aqui, né? Olha, Porque eu não declaro imposto de renda, então ficar Tá chato. certo, Não tá tenho certo. nada, não. Então, você de Santos, São Vicente, Praia Grande, que acompanha o programa ao vivo, né? Se você é pecuarista, parabéns. E se você não é pecuarista, vamos dar parabéns para quem é, né? Que está vendo pelo www.tvcomsantos.com aí, como o Nelson, um abraço para o Nelson, diz que tem gente do interior que vê o programa também, que gosta de Santos, né? Então, um abraço para os pecuaristas aí que fazem, né, a riqueza do nosso país aí na agricultura, na pecuária. Dia do homem hoje também. Hoje também é dia do homem, né? O Vitor já falou que fez a depilação, né? Que, como estava no jornal em Santos, que o homem agora é moderno, faz depilação, tipo, depila com laser, aquela coisa toda, faz sobrancelha. O Vitor já disse que a Thaísa pagou para ele o dia do homem. Foi lá para fazer o cabelo, o pezinho do cabelo, ficar mais bonito aí para TV Com, entendeu? Qual é o problema? Não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema nenhum. É a questão. Tu foi hoje do dia do homem, João Domingos? Deu um trato no cabelo? Foi fazer uma depilação? Alguma coisa assim, não? Não. Tá certo. Bom, Não estou mais nessa fase. aqui tem o único comentarista aqui que tem cabelo é o Augusto. Sabe que o Augusto faz luzes, deixa o cabelo dele bonitinho, entendeu? Ele fala que meu cabelo tá branco, o João Domingos, mas ele tem aquele cabelinho que parece meio cinzinha assim, que vai, todo dia antes do programa ele vai lá, agora a barba dele tá de duas cores e tal, porque ele já tem uma pessoa especialista aqui da TV Com para fazer isso. Mas em breve nós vamos ter maquiadores aqui na TV Com, cabeleireiro, como nas TVs grandes de São Paulo. Vai ter ringue também? É isso aí, para tirar as depressões cutâneas das pessoas, entendeu? Você que está ligado, 3014 2341. Começar hoje, Rosinho, uma questão do lixo em São Vicente, Praia Grande, que preocupa muito, né? Lembrando que São Vicente, a greve já existe há alguns dias e a responsável é a empresa Terracom. E em Praia Grande é um consórcio de 3 empresas, que são a Terracom, a Tecplan, né? A Termac, desculpa, Terracom Termac e a Lara. Isso aí eu não li, né? Eu já li outro dia, né? Então agora eu estou lembrando as empresas, ontem eu também comentei aqui. E a gente fala muito em eleição, João Domingos e Rosilma, sobre a metropolização, né? Que, por exemplo, o lixo que está de São Vicente, que está lá, quando pode proliferar ratos, insetos, mas não existe o rato de Santos e o rato de São Vicente, né? Não tem uma divisa lá como o Brasil e a Argentina, que os argentinos têm que mostrar passaporte, aquela coisa toda, né? Então, esse lixo de Santos... Os ratos argentinos? Não. Os argentinos são boa gente. Só foi o exemplo, né? Os argentinos são boa gente, né? Você vê que até 2 alemães hoje roubaram no Rio de Janeiro. Ontem roubaram uma estatueta de 25 mil reais do aeroporto no Rio de Janeiro e foram presos. Colocaram na mala, ficaram tomando um chopinho lá. Crentes que iam chegar no país foram presos e foram para a cadeia, né? Quer dizer, agora vai constituir advogado, mas a estatueta que estava exposta no aeroporto lá do Rio de Janeiro valia 25 mil reais. Eles quebraram e colocaram na mala, né? Colocaram na mala e foram filmados, estavam tomando seus chopinhos, foram pegos e infelizmente não vão poder comemorar em Berlim, né? Vão ter que comemorar aí em Bangu, né? Essa vitória do time da Alemanha. Mas essa questão do lixo preocupa, né? Porque Praia Grande, São Vicente, essa questão do lixo, porque com certeza pode começar uma porta de entrada para várias doenças, né, Rosilma?
E a justiça tinha determinado que 70% deveriam voltar a trabalhar e eles não obedeceram, é isso? Eu não sei se não obedeceram. Isso mesmo. Aí não obedeceram, mas também quando obedece, muitas vezes faz operação tartaruga, né? É. Volta, mas volta daquele jeito, né? Porque realmente, não são todos, né? Passando pela justiça, ela determinando que 70% volte, aí a partir desse momento você desobedece, aí enseja demissões, né? Aí ocorrem as punições trabalhistas. Aí fica complicado, né? Agora, o lixo, o trabalhador tem direito à greve? Tem direito à greve, claro, né? Nós temos uma legislação que contempla isso aí. A legislação grevista, ela prevê uma porcentagem que deve continuar trabalhando para que o serviço não seja interrompido. Um serviço de lixo, assim como, por exemplo, um hospital, ou todos esses trabalhos, esses serviços essenciais, eles não podem simplesmente parar. Eles devem diminuir, né, talvez a velocidade, enfim, mas não podem parar. Então a justiça é chamada e ela decide, como foi decidido voltar 70%. Agora, o que me espanta é o seguinte, eu não acompanhei isso, essa determinação da justiça não foi obedecida pelos trabalhadores? João Domingos, a questão do lixo aí... Eles dizem que estavam obedecendo, né? 70% deles trabalhando, mas pelo que a gente tem acompanhado, tem visto tanto lixo sobrando, não dá para se afirmar que realmente só 30% não estavam em atividade. Mas, ao que parece, as coisas deverão voltar ao normal. Eles prometeram voltar ao normal dentro dos próximos 4, 5 dias, né? Porque a Terracom ofereceu 10%, eles querem 12%. Chegou quase, né? Chegou quase. Uma inflação que nós tivemos aí de 5,6, 5,7%, deram 10% e eles ainda querem 12%. Quer dizer, nós estamos vivendo realmente um momento muito difícil no nosso país, né? Porque não se cumpre mais o que são as determinações da legislação, não se observam mais os valores que são, os índices que são atribuídos do governo, né? Então não se cumpre, e aí nós ficamos nesse problema. Não recolhe o lixo se acumula, e o São Vicente e Praia Grande estão um horror, aquilo tudo se amontoando, acumulando. Mas as pessoas já jogam o lixo na rua de forma errada. Já jogam de forma errada. E ainda mais acumulando é complicadíssimo, né? Nós temos dois problemas aqui na Baixada em relação ao lixo. Um deles é o sistema de coleta. É um problema sério. Mas eu acho que o mais grave de tudo e que diz respeito a lixo que diz respeito ao aterro sanitário. Nós ainda estamos vivendo de colocar lixo em aterro sanitário. Isso precisa acabar. Nós já devíamos ter aqui usinas de compostagem, usinas de reciclagem de lixo que fizesse toda a área metropolitana, aqui envolvendo de Peruíbe até Guarujá. Nós estamos vivendo de aterro sanitário. Quer dizer, é um absurdo o que se faz. Outra coisa é a coleta do lixo. Nós estamos atrasados 1000 anos. 1000 anos. O sistema já devia ser um sistema muito mais evoluído. Nós gastamos tanto dinheiro, investimos tanto nesse sistema de coleta de lixo e não modernizamos. Nós precisamos tomar como exemplo o que é feito em lugares, por exemplo, como Barcelona, que você conhece. Mas lá já começa com um triturador na cozinha, não, é outra coisa. Nós temos que evoluir. Lá são esses coletores. Essa ideia de coletores, lá tem. Lá o lixo não fica na rua, as pessoas põem coletores enormes que tem nas esquinas. Exatamente. E à noite, quando o tráfego é menor, passam aqueles
caminhões guincho, eles pegam o coletor, viram o coletor e voltam o coletor para o lugar. Ou seja, não tem contato manual do lixeiro com material orgânico. Ou seja, não, e depois tem mais outra... pega uma reta escavadeira que pega, encaixa tipo um muque, né? E joga todo o lixo lá. Depois volta. Só que esses contentores 100 santos são tipo de 1 de 1,5 por 1, assim mais ou menos. Aqueles são enormes, são assim do tamanho de um carro. Então todo mundo daquela vizinhança coloca ali o lixo. E à noite, quando o tráfego em qualquer lugar do mundo é mais tranquilo, os coletores passam pegando. Quer dizer, é evoluído, porque não fica o lixo na rua, né? Depois também tem aquele sistema onde você vai e joga, tem um coletor fixo, onde a pessoa joga o lixo ali e ele é sugado para uma... principalmente a parte de plástico, madeira, parte de reaproveitamento, ele é sugado, ou seja... Isso aí, você vê... Tipo um roto-router, né? Você vê, isso foi feito quando fizeram as Olimpíadas... 92. 92, quando fizeram as Olimpíadas em Barcelona. Isso foi um legado que as Olimpíadas deixaram, os Jogos deixaram para Barcelona. Agora você vê, nós aqui fizemos uma Copa do Mundo, gastamos bilhões de reais, e que legado ficou? É muito insignificante o que ficou de legado para o povo brasileiro. Entendeu? Lembrando que 53% das obras foram concluídas e 47% não foram concluídas. Esperamos que sejam concluídas para a Olimpíada, né? Daqui a 2 anos, né? Pelo menos para o povo brasileiro ganhar alguma coisa, né? Então você vê... Mas 53% para o aeroporto de Brasília foi concluído. Mas... algumas coisas não foram concluídas a contento, né? Aquele trem que o Lula prometeu de São Paulo para Rio, passando por Campinas, também não foi feito. Nem se fala mais. Nem se fala mais nisso. Quer dizer que, tipo assim, algumas coisas nós vamos ter o ganho, né? Mas, tipo assim, Barcelona e a usina de lixo de Barcelona é em frente ao mar, hein? Vou repetir. É como se fosse aqui, por exemplo, no emissário submarino no Canal 1 ali. Ou na ponta da praia. Então, eles fazem o trabalho no lixo em frente à praia e a praia não é poluída. Quer dizer, é uma coisa realmente que um legado que ficou, né? Bem, nós precisamos tomar atitudes, nós precisamos ter projetos de primeiro mundo. E não continuarmos aí como uns relegados a terceiro plano, que é o que o nosso país é. Entendeu? Ainda mais depois que perdeu a Copa aí, então piorou mais, né? ainda. Né? Não perdeu, né? Perdeu foi a Holanda, Costa Rica, Holanda, perderam, né? A gente não perdeu, né? A gente foi lá para passar vergonha, porque, olha, eu nunca pensei que eu fosse assistir um negócio tão horroroso. Mas pelo menos nós tivemos uma Copa tranquila, né? Ou seja, não teve atentados, não teve problema, aquele não vai ter Copa, tivemos, quer dizer, mas se o Brasil fosse campeão, eu tava lendo, campeão, mas tivesse um monte de problema, seria pior também, né? Eu estava lendo o jornal esses últimos dias, satisfeitos, né? E eu achei engraçado o seguinte, o enfoque, porque... teve toda essa briga aí, né, desde junho do ano passado, que ia ter Copa, não ia ter Copa, e se a gente tinha competência para fazer a organização de uma Copa, um evento internacional dessa forma, receber os estrangeiros, enfim. Os estádios não ficaram prontos, como você mesmo falou, né? Muitas obras prometidas não saíram sequer do papel. E aí os jornais enfatizam o seguinte, que a Copa foi realmente a Copa das Copas, porque os estrangeiros que vieram aqui foram muito bem tratados, gostaram muito do país, gostaram muito da receptividade, as pessoas... Olha, eu fico pensando assim, meu Deus, como o brasileiro se contenta com pouco, né? É tudo resolvido na base da afetividade barata. É porque bonzinho, né? Aliás, tinha uma piada, tinha uma americana, que era até a esposa do Carlos Lira, que fazia, há milênios atrás, a Kate Lira fazia um papel cômico na Praça da Alegria. Há milênios atrás, brasileiro é bonzinho, quer dizer, então o brasileiro, ele se contenta com muito pouco. Quer dizer, então... O João estava falando agora, né, sobre o que ficou para Barcelona, né, de obras e de desenvolvimento por conta da Olimpíada, há mais de 20 anos. E hoje ficou o que para o Brasil? Porque o brasileiro soube receber, porque o brasileiro foi simpático, porque fizeram a dança da chuva lá com os alemães.
Muito pouco, não? Porque isso a gente faz quando recebe uma visita na casa da gente. E, além disso, deixaram alguns campos de futebol, algumas arenas, alguns estádios, né? Que eles não sabem nem como utilizar. Que é o caso da Arena Amazônia e a Arena Cuiabá, né? Porque não tem time de futebol com público para... Mesmo Brasília. Brasília, como é uma capital federal, ainda pode ser que pode chamar um Flamengo, um Santos, um Corinthians para fazer um jogo lá. Vão tentar fazer isso. Shows de bandas famosas. Aí Brasília ainda pode, que é uma renda alta, ainda pode... Mas agora, você constrói um estádio para jogo de futebol e vai transformar em arena para shows? É um jeito de não deixar ficar pulando de pombo, né? É um absurdo, né? Então constrói um estádio, um ginásio, enfim, mas constrói um estádio de futebol para transformar depois em arena de shows. O que eu acho mais interessante é a baixa autoestima do brasileiro, que nem acreditava que era capaz de receber bem uma pessoa no seu próprio país, porque está tão admirado que ele conseguiu receber bem as pessoas. Não, o brasileiro acreditava que podia receber bem, não acreditava nos políticos pudessem fazer em tempo hábil as obras. O brasileiro sabe que ele tem capacidade de receber bem. Mas o que a gente vê... no político que tem as obras atrasadas, superfaturadas, atrasadas, chegou uma hora que a gente... O que a gente tem lido é que todo mundo está achando que é a Copa das Copas, porque ficou todo mundo muito admirado por essa receptividade. O próprio brasileiro descobriu que ele sabe receber bem, que ele... enfim, eu fiquei um pouco assustada com a linha que eu tenho lido na imprensa, de modo geral. O brasileiro, eu acho que ele... Muito pouco isso, não? Eu não vi por esse ângulo, viu, Osmir? Eu vi por um ângulo assim, que o brasileiro ficou com medo desses congestionamentos, dessas bagunças, quebra-banco. Não, ficou com medo disso. Mas isso não ia nunca acontecer. Não, o aparato militar que estava lógico, não ia acontecer. Isso não ia nunca acontecer na Copa, porque mas eles falaram todo dia era feriado, em todos os lugares. Mas nós falamos isso aqui 6 meses antes. Todo dia era feriado. Nós falamos aqui 6 meses antes. Isso era só. Eu falei programa com vocês aqui, que era só dar feriado no dia. Acabou. Cada um ficava na sua casa. Isso houve. Então, nos primeiros jogos. Conseguiu, por isso, nos primeiros jogos tudo, em né? São Paulo, nos primeiros jogos, nas oitavas, né? Antes, nos primeiros jogos, houve congestionamentos gigantescos em São Paulo. De 1h30 a 2 horas, as pessoas não conseguirem chegar em casa. As pessoas saíram para ver o jogo, tudo no mesmo horário. 3 da tarde, o jogo começava às 5, então congestionou. Depois começou melhorando isso aí, né? A partir de ontem, o país está voltando à realidade nua e crua. Por quê? Acabou a Copa, acabou tudo. Agora, nós temos que nos preocupar com a segurança, que já andaram queimando ônibus e tudo mais. Deixa até dúvida na gente, porque nesse período de Copa, nós não ouvíamos falar em ônibus pegando fogo, em chacina. Quer dizer, isso ontem era ônibus pegou fogo, 2 ônibus foram queimados, chacina, mataram não sei quantos. Tal. Quer dizer, os problemas que o país realmente tem, que são segurança, saúde, educação, habitação. A economia, habitação, isso tudo está voltando. Quer dizer, nós vamos cair na real. Passou aquela história do brasileiro é bonzinho. Não, o brasileiro é bonzinho, fez a Copa. O que interessava para o governo? Interessava para o governo queria mesmo. O brasileiro é bonzinho, festa. A realidade agora é que ela é dura. Agora nós vamos enfrentar a realidade. O povo precisa cair realmente na real, porque daqui mais 2 meses, 3 meses, nós vamos ter eleição. Nós vamos ter que escolher quem é que vai administrar todos esses problemas para nós e vai tentar buscar a solução. Isso é que nós precisamos pensar, nós precisamos discutir isso. O Brasil. Discutir o Brasil. Saindo desse assunto de Copa, né, que já foi um assunto tal, o legado da Copa é 1 milhão de turistas, né? E 3 milhões de brasileiros viajando aqui internamente, quer dizer, bares, restaurantes, entretenimento ganhando dinheiro. Muitas coisas perderam, a indústria, o setor terciário, porque no dia de jogo o João Domingos não conseguia marcar cliente à tarde para ele atender. Então era aquela coisa que, por exemplo... Os cachorrinhos não ficavam doentes para ir lá na tua clínica. Eu vou te falar uma coisa para você. No Brasil, Brasil e Colômbia foi engraçado. Porque no Brasil e Colômbia, eu cheguei 4 horas, que minha moça às 2, às 4, cheguei 4 horas, tinham 4 pessoas para atender. Falei, mas aí fomos atender, né, meu irmão e tal.
Aí mas as pessoas não estão ligando para jogo. Então as pessoas que também não ligavam para futebol, quando sabia que tinha alguma coisa aberta, sabiam que ia estar vazio. Então muitas pessoas também deixavam para vacinar animais no jogo da Copa, porque não gostando de futebol elas, e você falando, eu não vou falar para uma clínica 24 horas, ó, tá fechado no jogo do Brasil. Então falar, tá aberto, se quiser vir, vem. E tal, mas pessoas vinham, né? Então também teve essa coisa que o horário era mais morto, mas sempre tinha alguma pessoa que vinha. Então, e mais depois do jogo, a gente notava que depois do jogo, por exemplo, sábado foi um dia muito cheio lá, eu trabalhei de manhã até a tarde cheio. Quando teve o jogo do Brasil, o jogo do Brasil, quando teve o jogo foi sábado. Sábado. O jogo do Brasil foi sábado, então, contra a Holanda. Então, quando teve o jogo do Brasil contra a Holanda, semifinal, às 5 horas, morreu o movimento. Ou seja, começou a morrer. Quando chegou às 7, não recuperou mais. Ou seja, ele foi um sábado muito cheio até o horário, andando rápido, mas várias pessoas atendendo. Depois que do jogo, ela já não recuperou. Começou a pingar, o que não é normal para um sábado à noite. Então foi um movimento meio esquisito, né? Quem atípico. ganhou dinheiro foram os bares, os botequins. Restaurantes. Restaurantes, alguns, né? Aqueles que promoviam eventos, o evento lá com televisão, tudo. Esses aqui ainda conseguiram. Eu conversei com umas pessoas. Eu conversei com o Érico Leitão, o Paulo, um abraço para eles que tem almoço por quilo. Fala que no dia que tinha jogo do Brasil nem compensava, porque eles tinham, vamos supor, o jogo era 5 horas. Então eles tinham que fechar, eles ficam até as 4, tinham que ficar até as 3. Tinha dia que não ia ninguém, por quê? Porque a pessoa já fazia aquele diretão até 2 horas do serviço e tal, já ia para um barzinho beber. Então, quer dizer, ele preparou aquela comida para 200, 300 pessoas, no dia ia 150. Então ficou um movimento muito diferente. Mas voltando para falar do nosso país mesmo, hoje em dia, né, muitas pessoas falam que nós já estamos numa pequena recessão. Eu não quero ser aqui profeta do diabo, né, nem pessimista, a gente tem que ser otimista, né? Mas com a dívida interna muito alta que o Brasil tem, muitas pessoas, acho que 51% por aí, endividadas no cartão. Então, 51% das pessoas, aquele negócio, a pessoa vai gastando, paga em 6 vezes, paga em 10, aí o filho paga em 8 e começa aquela complicar, né? Muitas pessoas endividadas no cartão. Dívida interna alta e inflação subindo um pouco, né? E algumas coisas como luz aumentando 3 vezes ou 2 vezes a inflação, né? Como o João Domingos comentou agora com muita sapiência, né? Deram 10% de aumento, quer dizer, é um aumento até que relativamente bom. Se ele tiver 10% por ano, ele corrige tudo que ele perdeu durante esses períodos inflacionários, né? Então o que acontece? A Terra conquista 10% e de repente o sindicato está botando pressão. Então é uma discussão muito grande que não cabe aqui, porque a gente não conhece todos os meandros, todos os detalhes de quanto eles perderam nos anos anteriores, qual tipo de insalubridade que tem o trabalho e tal. Mas a empresa Terra, mesmo querendo pagar 10%, está tendo dificuldade, né? E nem todo mundo pode aumentar 10%, todos os funcionários. Mas realmente essa questão aí me preocupa bastante, né? Porque as pessoas endividadas no cartão, como o João Domingos falou, volta de um pouco da violência, recessão e uma época eleitoral. Então eu queria que vocês respondessem 2 perguntas, que são, o que vocês acham desse período que o Brasil passa? E também da questão eleitoreira, como o João Domingos falou, das eleições, porque muita gente fala que o brasileiro não sabe votar. Mas quando você olha nos candidatos, né, como a eleição é uma eleição cara, não é o Joãozinho da Quitanda que vai se candidatar. Ou ele vai candidatar, não vai conseguir. Então a gente vê os mesmos nomes sempre. Lógico que tem 10%, 15%, sendo muito bonzinho, de gente muito boa, né? Porque todo lugar tem gente muito boa. Mas na classe política do Brasil, a gente sabe que muita gente deixa a desejar, né? Em todas as classes tem gente ruim, mas na classe política acho que a gente exagerou um pouco, né? Então não são todos, evidentemente tem muita gente séria, né? Mas a gente pergunta para vocês, e até os próprios políticos falam isso, né? O que vocês acham dessa fase recessiva e também dessa questão das eleições? Ou seja, se o brasileiro não sabe votar, porque cada vez mais nós temos que estudar o nosso voto, valorizar o nosso voto e lembrar daqui a 4 anos em que a gente votou, porque muita gente vota e depois de 6 meses não sabe quem votou. E essa questão, se você acha, Rosilma, e também o João Domingos, se essa questão das eleições, se o brasileiro não sabe votar, como disse o Rei Pelé, né? Ou se realmente nós não temos muitas escolhas. Olha, Filete, como você bem disse, isso tudo que você falou aí faz parte de uma discussão muito profunda e muito ampla que não cabe num programa como esse, temos que pincelar, superficial. Né? Mas
Eu gostaria de dizer a você o seguinte, em primeiro lugar, que essa é a minha batalha, e toda vez que eu venho aqui eu falo, e no meu programa Jovens Pensadores, sábado às 15 horas, reprise segunda-feira às 16, o objetivo do programa é esse, Fórum dos Jovens Pensadores, o objetivo é esse, ensinar direito nas escolas é esse o objetivo. Qual o objetivo? Qualificar a população. Porque não adianta você, no ano eleitoral, ou 2 meses antes da eleição, você se meter a querer conhecer candidatos, porque você não vai querer conhecer, você não vai conhecer esse candidato. Porque tudo que você descobrir dele vai ser dizendo que ele é o máximo, que ele fez um monte de coisa bacana, que ele é maravilhoso, que ele é um santo na terra, pode votar nele. E aí você vai acreditar em quem? Na terra da mentira, todos mentem. E quem fala a verdade, você não sabe se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo. É a história daquele raciocínio lógico dos 2 índios que estão numa bifurcação e um sempre fala a verdade e outro sempre fala mentira. Que pergunta você tem que fazer para saber qual é o caminho certo? Eles falam a mesma coisa. Então o nosso país é um pouco assim. As pessoas falam a mesma coisa, só que umas estão mentindo e outras estão falando a verdade. Quem é que está mentindo e quem é que está falando a verdade? É um trabalho de garimpagem, é um trabalho que você tem que fazer isso todo dia. Ler jornal, ler revista, vários jornais, acompanhar pensadores, pesquisar jornais até internacionais. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Vai, isso que eu ia falar. Vai na internet, vai numa biblioteca. Hoje não tem desculpa. E checa a fonte, vê se aquela fonte realmente é confiável, compara opiniões, vai atrás de pessoas que você tem na mais alta conta. Outro dia até eu recebi um Twitter de um amigo meu, de muitos anos, assim, olhando seus posts no Facebook, eu notei que você mudou de lado. Que pena, não sei o que, né? Aí eu escrevi assim para ele. Eu estou sempre do mesmo lado desde que eu nasci, que é o lado contrário da mentira e da corrupção. Eu acho que quem mudou de lado foram outras pessoas, não eu. Né? Mas o que quer dizer que mudou de lado? Porque você era menos porque radical? É o seguinte, eu já vou chegar lá. Porque é o seguinte, quando você acredita numa determinada pessoa e de repente você descobre que aquela pessoa não é nada daquilo que você acreditava e começa a criticá-la, você mudou de lado. Ninguém diz assim, puxa, mas essa pessoa realmente, ela é corrupta, ela enganou a gente, ela está fazendo um monte de coisa que ela disse que nunca iria fazer. Então, você acredita naquela pessoa, mesmo que você descubra que ela é corrupta, você tem que continuar do lado da pessoa, senão você é acusado de ter mudado de lado. Né? Então, eu tenho um professor que é muito maravilhoso, que diz assim, perguntam para ele, mas você não era de tal partido político, que eu não vou falar aqui? Aí ele diz, eu continuo sendo, eles é que mudaram de lado. Quer dizer, então, a gente precisa ver o seguinte, qual é o meu partido político? É o da verdade. Embora a verdade, muitas vezes, seja muito complicado chegar nela, porque ela tem 1000 faces, mas eu acho que vale a pena investir. E não é na véspera da eleição, não é tendo eleição todo ano. Nós aqui no Brasil temos eleição um ano sim e um ano não. Então nós temos sempre nesse processo de eleição, porque no ano que não é eleição, o político está preocupado que vai ter eleição ano que vem. E no ano de eleição ele só trabalha para ter voto. E eu acho que é aí que começa a corrupção dos fins pelos meios, porque o político ele não deve buscar voto, ele deve fazer uma série de coisas bem interessantes no campo que ele quiser, para que ele tenha o voto como resposta ao trabalho dele. Agora, para a população raciocinar dessa forma, ela tem que ser preparada, desde que ela vai pela primeira vez para a escola. Mas eles querem preparar? Qualificar. Mas não é eles não existe. Eles é coisa de paranoico. Eles. Somos nós. Somos nós. Nós. Mas o modelo quer preparar, o modelo quer preparar as pessoas? Acontece o seguinte. Nós não vamos na reunião do condomínio para poder dizer, eles decidiram assim. Então, nós vamos na reunião do condomínio porque nós decidimos assim e nós achamos melhor e nós vamos pôr em prática aquilo. Esse negócio de nós e eles é uma forma que a gente tem de continuar filhinho do papai e da mamãe, botando a culpa nos governantes que continuam sendo nossos pais e nossas mães. Nós é que temos que pegar o nosso destino na mão, nos qualificar, estudar, pesquisar. Aí você me pergunta, tem opção? Olha, hoje, agora, em outubro, outro dia eu vi até uma pessoa dizendo assim, Dilma, presidente,
Você que não vai votar na Dilma, você vai votar em quem? Era a pergunta. Esse seu candidato vai fazer o que diferente da Dilma? Eu acho que essas perguntas têm que ser feitas mesmo. Reflexivas, né? Mesmo. Ela ou o partido dela está há 12 anos no governo. Não fez por quê? Porque não quis, porque foi corrupta, ou porque não pôde fazer. Enfim, analisar realmente. E se for o caso de não votar ou não reelegê-la, por que eu vou votar no outro? E o outro tem condição de fazer? Eu acho que esse é o exercício. Nesses 12 anos teria feito mais coisa? Exatamente. Por que não fez? E tudo isso que aconteceu em relação ao mensalão, que foi arduamente mostrado e comprovado, influenciou. Será que podemos continuar confiando nessas pessoas? Porque foi a cúpula toda de um partido que foi condenada. Será Então, até que ponto esse partido... os outros também não tinha mensalão? Não, reflexão, então, né? Tudo isso que a gente tem que refletir e dizer, aí sim, e aí é o meu caminho, preparação de novas lideranças, com pessoas que tenham conhecimento e que possam implodir o sistema que está aí, porque com esse sistema não adianta o filete super honesto chegar lá, porque ou matam ele ou ele desiste da política. Porque o sistema é corrupto em toda a linha de produção. Eu não estou defendendo ninguém aqui, não. Faltando 11 anos. Ou me aposento faltando 11 anos para encerrar, Eu fui uma pessoa que, todos meus amigos que me conhecem sabem disso, que eu já fui convidada N vezes para entrar na política, mas toda pessoa que me conhece, porque você tem que... E eu fujo que nem o diabo foge da cruz, porque sei que o sistema é corrupto. Enquanto esse sistema não for modificado da base, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, ou a gente é cooptado, ou a gente é assassinado, ou abandona. Nós vamos a um breve intervalo, depois voltamos com o João Domingos Neto, continuando com essa questão aí das eleições, dos candidatos e tal. Um breve intervalo, já voltamos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Alô, alô, nação santista, não há distância que nos separe. Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. De segunda a sexta, Radar Esportivo aqui na sua TV Com, ao vivo da meio-dia a 1 da tarde e com a reapresentação a partir das 22 horas. É o tricampeão da Baixada aqui no seu canal 11 da NET. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Amigos, a coletividade luso-brasileira foi presenteada agora com a apresentação de Portugal e sua gente, também em São Vicente e na Praia Grande. Não percam. Sábado, 20 horas, domingo, 19 horas e quarta-feiras, 20 horas. Não percam.
Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Estamos de volta no segundo bloco do TV Com Debate, nesta terça-feira, hoje com o João Domingos Neto e com o Rosilma Roldan. Hoje muitas perguntas, né? João Domingos, só complementa essa questão, porque a Rosilma comentou aí das eleições, aí você complementa para a gente começar com as perguntas, tá? Muito bem abordado pela doutora Rosilma a questão das eleições. Eu apenas vou dar uns pitacos nessa questão. Entendo que a economia do país, que nós começamos pela economia do país, realmente ela está numa situação muito delicada. O que a gente percebe é que a presidente e o nosso ministro da economia, eles estão em dificuldades para buscar uma solução. Medidas enérgicas que precisam ser tomadas não estão sendo tomadas porque pode prejudicá-los na eleição, então eles estão segurando. Certamente, depois da eleição, seja qual for o presidente eleito, nós vamos ter momentos de dificuldade no nosso país. A população vai sentir, porque do couro sai a correia. E vai acontecer isso mesmo. É o que vai acontecer. Nós vamos ter sérios problemas, que vai subir tudo. Estão segurando gasolina, estão segurando energia elétrica. Segura até a eleição, amigão. Segura aí. Aumentos todos estão sendo contidos. Depois da eleição... A energia elétrica já aumentou, João Domingos. Aumentou 12,8, aumentou... Mas você pode ter certeza que vem mais, entendeu? Você vai ver que vai acabar acontecendo isso. Agora, em relação à votação dos candidatos, eu entendo que o povo brasileiro é um povo que não é politizado. Ele está mais preocupado em Copa do Mundo, em receber bem as pessoas, fazer festa, e não está preocupado com o que vai acontecer daqui a 3 meses. Então o povo brasileiro não é um povo politizado, é um povo que tem pouca cultura, então não sabe escolher bem. Vai por aquele interesse de algo que ele possa tirar proveito em troca do voto. Então, eu entendo que essa escolha que a gente deva fazer, a população deva analisar, ainda que não tenha elementos maiores para poder fazer uma análise dos candidatos, deva procurar escolher o menos ruim. O menos ruim, porque o menos ruim, para nós, vai acabar sendo o melhor. Tanto o deputado, como o senador, como o governador e como o presidente da República. É por aí que nós vamos ter que analisar, vamos ter que escolher o menos ruim. Porque se todos eles não são bons, um deles deve ter algumas qualidades melhores para poder dirigir
o nosso país, para poder dirigir o Estado e os deputados da mesma forma para legislarem para nós. Então eu acho que isso aí deva ser esse o caminho que a gente tem que tomar e sou inteiramente a favor da sua proposta de uma eleição única, porque aí gasta-se menos, há menos corrupção, menos problemas de dinheiro que é não contabilizado e tudo mais. E pode ser até de 5 em 5 anos, só podendo uma reeleição. Porque aí abre vaga para novos vereadores. Lógico, tal, porque precisa haver uma oxigenação da política. Porque, logicamente, para quem está lá é muito mais fácil. Então, o João Domingues entrou, ele vai ficar 10 anos lá. Depois de 10 anos ele vai voltar para o seu consultório, vai aposentar, vai viajar. Tal, porque aí vai entrar o Dominguinhos, que é novinho, vai entrar outra pessoa. Porque senão temos que oxigenar a política. Lógico. Né? E olha, em relação a isso da eleição, eu dou o exemplo da França, que na França a eleição é cada 7 anos e o presidente pode ser reeleito por mais 7. Aí alguém aqui do Brasil, porque nós brasileiros somos ainda, em certos aspectos, bastante infantis. Eu estava até acompanhando essa história do futebol e houve alguns comentários nos jornais dizendo o seguinte: puxa vida, aqui no Brasil não se aposta na continuidade. A Alemanha ficou 14 anos trabalhando essa seleção para finalmente serem campeões. E aqui no Brasil, só porque perdeu 1 ou 2 jogos, já troca de técnico, como aconteceu com o Mano Menezes, que puseram o Filipão, porque em 2002, enfim, todo mundo já sabe dessa história. Mas o Mano Menezes, quando começou a acertar, tiraram ele. Exatamente. Então, o que eu penso? Se o povo passar a ser mais responsável pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, começar a ler mais, estudar mais, pesquisar mais e começar a escolher melhor seus candidatos, não fica tão importante a mudança. Muda, não prestou, não fez. Porque a gente sabe que conduzir um país, um estado, das dimensões continentais, como acontece aqui no Brasil, é muito difícil. Você não acerta, nem às vezes no primeiro ano, no segundo ano. Né? Um programa de televisão que nem o da Fátima Bernardes, ela só conseguiu audiência depois de 2 anos. E a mulher, há 30 anos que faz televisão, agora você imagina conduzir um país. Então, eu acredito que, como é na França, e a França é do tamanho de Minas Gerais, 7 anos mais 7 anos, eu acho que dá para trabalhar. Ninguém fica só voltado para a eleição. Olha, 7 anos mais 7 anos. Vamos trabalhar? Vamos. Então vamos trabalhar. Porque aqui no Brasil as pessoas só se preocupam com a eleição. De 2 em 2 anos. É o preço que segura por causa da eleição. Eu não vou fazer isso por causa da eleição, eu vou fazer aquilo porque eu vou ter voto. Temos várias perguntas aqui. Senão a gente não vai conseguir ler as perguntas. Eu vou tentar dividir aqui as perguntas em grupo, porque senão a gente não vai conseguir dar atenção para os telespectadores, né? O nosso querido Uriel Vilas Boas, na opinião dos debatedores, qual a impressão que a Copa deixou na população, prefeitos e governadores? Rosilma, rapidamente, para a gente poder acabar o programa e ler as perguntas. Não entendi. Opinião? Qual a opinião que a Copa deixou na população, prefeitos e governadores? Se vai ter interferência? Não, na opinião dos debatedores, qual a impressão que a Copa deixou na população, prefeitos e governadores? Um abraço por Uriel. Bom, eu não entendi bem a pergunta, mas se a pergunta quer dizer se a Copa vai ter efeito sobre as eleições, o que é a isso? população achou da Copa, ou prefeitos e governadores? Não entendi. Então vamos separar aqui, daqui a pouco. A Hortência Filete, qual a sua opinião sobre os prédios tortos da praia? Olha, eu acho que nós temos vários prédios tortos. Entendi. A prefeitura está tentando, de uma certa maneira, passar tentar orientar. Depois, infelizmente, quem não tomar, por exemplo, posição, não contratar um engenheiro para resolver, tem que ser multado mesmo, porque realmente é uma coisa que preocupa, que tem muitos prédios tortos, aí realmente é uma questão que preocupa a população, e acho que alguém tem que pôr o dedo nessa ferida aí. Deixa eu responder para o Uriel, que eu já entendi. Pode responder para o Uriel. Então, agora eu entendi. Nós temos pouco tempo, então a gente tem que tocar, porque senão... Não, é o seguinte, o que eu entendo, e eu tiro por mim, né? Eu acho que a Copa, ela deixou uma frustração muito grande na população. Eu acho que, de certa forma, foi muito bom, porque a população teve um choque de realidade e viu que nós não vivemos na Disney. Nós vivemos num país em que a mágica não se faz, que foi isso que foi muito veiculado na televisão. A mágica não se faz, a mágica é trabalho, dedicação, e que leva ao resultado. E
Os prefeitos e governadores, principalmente os candidatos, estão muito preocupados porque eles temem que isso influencie a eleição, sem dúvida nenhuma. O Código da Areia Branca, o brasileiro não é bonzinho, mas sim iludido por políticos, principalmente pelo atual governo federal. Um abraço para o Código da Areia Branca, que gasta milhões com propaganda na mídia, falando bonito e não resolvendo nada, segundo o Cosme. Aí eu pergunto, cadê o partido que se diz que é dos trabalhadores, que recebe mais doações de grandes empresários e vai receber muito dinheiro para a política deste ano? A Vilma da Ponta da Praia, o Eduardo Campos é cria do PT, mamão do governo, então é melhor votar na Dilma. Então, uma opinião aí da Vilma favorável e uma do Cosme contrário ao governo. A Lília da Ponta da Praia, um abraço para a Lília. Tudo isso nós devemos ao Lula, por conta da briga que ele teve com o presidente Barack Obama, porque para que a Copa fosse no Brasil, né? Porque Detroit também se candidatou, né? Sim. Com isso, nós ficamos com imensidão de problemas. Isso é bom para a Dilma não se reeleger e acabar de vez com o PT no país. A Lina está questionando uma coisa internacional, né? Que o Barack Obama queria que a Copa fosse lá nos Estados Unidos e há 7 anos atrás o Lula conseguiu trazer para o Brasil. É uma disputa, né? Sobre essa questão de acabar com o PT, eu não concordo muito com a Lina, com essa opinião de acabar com o PT. Eu acho que tem muita gente boa no PT, mas também tem muita gente que tem problemas, né? Como falou do mensalão, tudo e tal. Então a gente tem que saber avaliar, porque hoje em dia é complicado. Nós temos 50 partidos, então ninguém vota mais no partido. Se eu perguntar para a Rosilma ou para o João qual a diferença do PT para o PMDB, para o PSB, ele não sabe dizer. Hoje a ideologia partidária foi para o espaço. Todo mundo quer educação, saúde, saneamento, tal. Então a gente tem que votar no candidato, como a Rosilma e o João Domingos falou, estudar bem o candidato para votar certo, né? Ou como o João Domingos falou, votar no menos pior. João Domingos, o Manuel da Aparecida, o governo do estado pode tabelar o preço dos produtos? Um abraço para o Manuel da Aparecida. Se o governo pode tabelar o preço dos produtos. Que produtos? De repente é a gasolina, que você falou agora, luz, não sei o quê. O governo do estado não tem esse poder. Não tem esse poder. Né? Depende, é preço ou tarifa? Bom, tarifa é uma coisa. A pergunta vem. O governo do estado pode tabelar o preço dos produtos? Então, vamos falar dos dois. Combustível não tem tarifa sim. Tarifa sim, pode segurar um pouco, lógico, né? Tem. Mas já subiu o pedágio. Pedágio está aí. É uma tarifa que é o governo do estado quem faz a majoração. Eu fui agora para Minas Gerais, fui ver o jogo Brasil e Chile. Depois eu voltei para o Ouro Preto, que eu queria conhecer, né? Brasil ganhando os pênaltis do Chile, né? Aquele sofrimento todo. E daqui até Belo Horizonte tem um monte de pedágio, né? Pedágio caro, como da Imigrantes, de 20 e poucos reais, pedágio de 2,40, 1,70, mas você para vai vários juntando. pedágios. Vai juntando, dá uns 6 de volta de pedágio, né? Entendeu? O Roberto Gonzaga, João, o que você pensa sobre a dívida de 30 milhões da Santa Casa? Um abraço para o Roberto Gonzaga e a audiência da TV Com. 30 milhões de dívida da Santa Casa. Roberto, esse problema da Santa Casa é muito sério, seríssimo. Porque a Santa Casa é um hospital de misericórdia. Ele atende todo mundo. Ele trabalha basicamente com o SUS. Não fosse o plano de saúde da Santa Casa, a Santa Casa já teria fechado. Porque não tem como. A Santa Casa é uma verdadeira cidade. Qualquer time de futebol deve muito mais de 30 milhões e está aí até hoje, está sendo perdoado dívida, pô. A Santa Casa vive de doações e vive aluguéis. De alguns aluguéis que tem, de algum patrimônio, e vive de dinheiro que é dado pelo governo federal, pelo governo estadual e pelo governo municipal. Não tem. Então, gasta-se muito mais na Santa Casa do que se consegue arrecadar e do que se recebe de doação. Até porque Santos é uma cidade de polo, vem todo mundo para cá e a gente tem que atender bem todo mundo, exatamente. Porque é todo mundo irmão, então, né? A dívida da Santa Casa, ela vai continuar existindo sempre. Mas eu acho pouco 30 milhões, que qualquer time de futebol deve 400 e 500 e acham tudo normal. Entendeu? É uma dívida que para a Santa Casa é muito. Mas se você pensar assim... Se você pensar em termos... for fazer uma comparação
de time de futebol com a Santa Casa E o que a gente, irrelevante. não, e o que a gente paga de imposto e o que o SUDES dá de retorno para os atendimentos deles lá, lógico que eles têm que ter dívida. Pô. Se você faz uma operação e ganha R$400, como é que você vai fazer? Então, entendeu? O gasto que a Santa Casa tem para poder atender ao SUS é enorme, é enorme. Então não tem como, a Santa Casa vai viver eternamente endividada, não tem como. Eu queria fazer aqui um pequeno já estou me puxando a orelha lá. Uma pequena abordagem para encerrar. Você veja uma coisa, o senhor Luiz Inácio e a nossa presidente Dilma, eles disseram que aquelas pessoas que se manifestaram contra a presidente, tanto na abertura como no fechamento da Copa, era a elite. Agora, será que essa gente não parou para pensar que eles gastaram uma fortuna para trazer essa Copa para cá? Gastaram dinheiro a rodo para fazer uma Copa para a elite? Onde é que está a coerência desse Partido dos Trabalhadores, que diz que é o partido dos pobres, o partido dos oprimidos? Falou ali, né? O partido dos oprimidos. Então, exatamente, gastaram uma fortuna, eles gastaram uma fortuna para fazer Copa para a elite. Então, onde é que está a coerência dessa gente? Com o ingresso de final mais barato de R$980, ou mais caro de $6.000 no oficial, fora o paralelo. Se você quisesse comprar lá com o nosso amigo lá, que para mim tem envolvimento com a FIFA, porque gente da FIFA estava lá dentro, quer dizer, o ingresso também já $30.000. Então você veja bem. Copacabana Palace, então graças a Deus a Polícia Federal prendeu, porque isso é um absurdo, né? Então você veja bem, se eles fizeram uma Copa para a elite, gastaram uma fortuna toda como essa, eles são incoerentes, porque pela coerência do Partido dos Trabalhadores, esse dinheiro que eles gastaram aí, eles deviam gastar em Bolsa Família, em construir casa para pobre e tudo mais. Não, eles foram gastar para fazer arenas para a elite. Rosilma, estamos chegando no final do programa, já estão me cutucando aqui, não é o cutuque do Facebook não, já estão me cutucando aqui. E queria agradecer a sua presença aqui, para você voltar mais vezes aqui no nosso programa, não abandonar aqui. Parabéns pelo programa Jovens Pensadores. Tá, muito obrigada. Quero convidar vocês para continuarem prestigiando todos os sábados, às 15 horas, com reprise, segunda-feira, às 16, programa Jovens Pensadores, o programa em que o jovem é a estrela. E eu vou estar, agora já me avisaram que eu vou estar sempre aqui, toda semana agora. Tá certo. Parabéns. João Domingos, um abraço, venha mais vezes também, leve um abraço lá para o nosso amigo Durval Cap, que esteve comigo ontem, vai para Estados Unidos, passear o Durval Cap, aí reclama, mas está sempre viajando, né? É isso mesmo. Boa noite, doutora Rosilma, boa noite, Filete, boa noite, senhores telespectadores, e até terça-feira que vem. A Flaviane, aqui do José Menino, está fazendo uma brincadeira comigo, se a gente não vai falar sobre as bituqueiras. Olha, veja bem, eu também concordo que o vereador tem que fazer projeto para aparecer. Eu também concordo. Só que o projeto foi aprovado pela Câmara e pelo prefeito. Só que triste é um país que nós precisamos de lei para o cara... O cara já não devia fumar porque dá um gasto violento para o setor de saúde. Aí o cara joga a bituca no chão. Então, triste é um país que nós temos que ter lei para coisa que é elementar. O cara tá fumando, joga num lugarzinho, que joga no lixo. O povo é mal educado. Exatamente. Triste é o país que o cara joga uma garrafa, que o cara joga um resto de maçã na rua, que joga uma Coca-Cola. Triste é o país que tem que multar por isso. Mas, infelizmente, é a realidade, né? Para concluir, se a população é educada, ela não precisa de leis, não precisa da fiscalização do Estado. Por que não funciona? Porque o Estado não pode estar em todo lugar. Não. Por que funciona nos países evoluídos? Porque a população respeita. Agora, se a população só faz se tiver punição e se o guarda fiscalizar e multar, então nós estamos perdidos. Vai ter lei até para respirar. Exatamente. Boa noite, fique com Deus e com a extensa programação da TV Com. Muito obrigado.